Fala, peregrinos! Aqui é o Alexandre Antunes e esse é o Peregrino da Alvorada. Olha, tem um filme da cultura pop que é Forrest Gump e tem uma fala lá que eu gosto muito porque ele pergunta pra mãe dele assim: Mãe, o que que é um idiota? E a mãe dele responde pra ele assim: Meu filho, quando alguém te perguntar quem é idiota, responda assim: Idiota é quem faz idiotice. Are you stupid or something? I'm as stupid as stupid does. O filme Forrest Gump foi um filme que foi um sucesso de bilheteria e também um sucesso mundial e ganhador de vários Oscars. E quando você olha um pouquinho para a história do filme Forrest Gump, tem muitas lições interessantes. Por exemplo, Tom Hanks, não sei se você sabia disso, mas ele não tinha pegado ainda como que seria o personagem e quando ele interage com um ator que foi contratado para fazer o Forrest Gump criança, se tem uma coisa engraçada é que o Forrest do jeito de falar, a criança tem um jeito muito interessante de falar, muito característico. E o Tom Hanks, ele não tinha ainda pegado o jeito de como falaria, e o jeito do Tom Hanks falar do Forrest Gump adulto é embasado totalmente no jeito espontâneo do ator que fez o pequeno Forrest Gump e o jeitinho que ele falava. Mas o que eu quero falar aqui no Peregrino da Alvorada? Olha, se tem uma coisa interessante sobre Forrest Gump, é um filme que mexe com o meu coração. Além da frase célebre, que eu amo essa frase, eu uso ela de vez em quando, idiota é quem faz idiotice, tem um princípio ali em Forrest Gump que é muito legal. E eu queria te convidar a pensar sobre esse princípio comigo, que é o princípio da humildade. Na verdade, o Forrest, ele é conhecido como contador de histórias, e fica a lenda de que aquelas histórias não eram verdadeiras, porque fica aquela dúvida, será que ele vivenciou aquilo tudo? Será que aquilo era coisa da cabeça dele? O que é o pano de fundo daquelas histórias todas do Forrest Gump? Mas você já parou para pensar na possibilidade se aquelas histórias que ele contou no filme, se aquelas histórias que ele relata como sendo essa pessoa que vivenciou tantas coisas, essas histórias acabam apontando para um negócio muito legal? E esse negócio legal que me chama a atenção é a humildade do Forrest. Por quê? Eu gosto muito de um princípio, e aí a gente está fazendo aqui alguns apontamentos, algumas pontes. Tem um princípio que Jesus fala que bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus, né? E esse sentimento de humildade é aquela coisa de esvaziamento, de saber que você não tem nada, de saber que você não é dono de nada, de saber da sua pobreza existencial. É um conceito, é um pensamento muito profundo. Mas se tem algo que eu gosto no Forrest, pensando na possibilidade do e se. E se tudo aquilo que ele viveu for verdade, o Forrest é o cara mais humilde que existe da cultura pop. Porque ele conheceu 4 presidentes, ele foi herói de guerra, ele foi herói olímpico, ele foi um dos maiores esportistas de futebol americano, ele foi de uma ponta a outra dos Estados Unidos correndo. Ele foi um cara que fez coisas tremendas e o tempo inteiro você percebe que aquilo não é algo que envaidece o coração do Forrest. Na verdade, ele se transformou também num empresário de sucesso. Quem é que não conhece lá o Bubba Gump? E até uma curiosidade sobre isso aí, né? Bubba Gump não existia esse restaurante aí de camarão, veio a existir depois. Mas se tem uma coisa que chama atenção sobre esse aspecto do Forrest ele nunca perdeu a sua humildade. E se tem uma coisa que eu gosto de pensar nesse princípio é esse aspecto. Às vezes, nós, e aqui falando de maneira muito direta para você, peregrino, a gente se envaidece com tão pouco, não é verdade? A gente pega pouquinha coisa, um pequeno poder, um cargo, uma conquista, um diploma, você acaba encontrando alguém famoso ou tendo a oportunidade de conhecer pessoas relevantes e aquilo acaba se transformando num troféu, às vezes num ídolo, às vezes em algo no nosso coração que a gente começa a dar ênfase naquilo e nos perdemos achando que esse é o nosso tesouro. Eu gosto de refletir sobre a beleza da humildade daqueles que de repente conseguem grandes conquistas, conseguem grandes feitos, às vezes vão ter a oportunidade até de ser lembrado de pessoas relevantes, até quem sabe heróis, mas a humildade não permite que a pessoa se perca. E isso é um princípio que eu gostaria de pensar aqui no Peregrino da Alvorada e deixar para você refletir e dizer para você o seguinte: concorda com esse pensamento aí? Comenta aí, o que você acha? Você assistiu Forrest Gump? Se você não assistiu, peregrino, olha, você tem que assistir Forrest Gump, porque é um filmaço. E eu gostaria de deixar essa reflexão para você aqui no Peregrino da Alvorada. É isso, valeu!